Oi, gente, cheguei, domingão por aqui. Já fui chegando, dando uma faxina boa para deixar a casa habitável. E sim, gente, a casa tava fechada, era 2 meses e tinha muita sujeira, muita poeira por aqui. Já iniciei limpando aqui dentro do meu quarto para deixar a parte da casa que a gente mais ia precisar para descansar limpinho, cheirosinho, organizado. E aí já fui passando também a vassoura nas paredes, tirando as teias de aranha, aquelas praguinhas que ficam agarradas nas paredes. Logo em seguida já fui aproveitando o embalo, arredei todos os trem para poder ir limpando. Afastei o guarda-roupa, varri, passei um pano. No caso aqui, gente, foi uma limpeza mais detalhada mesmo, porque, como eu disse para vocês, a casa estava fechada e estava muito suja. Então já quis aproveitar o embalo e chegar o rei aí, gente. E aí eu tô meio assim, desanimada, porque eu tô cansada, quase 12 horas de viagem. E chegamos bem exaustos, mas a gente tinha que dar uma limpada por dentro para dentro. Enfim, seguimos por aí nesse embalo, aí eu já tava conversando com o maridão, já tava bem desanimada mesmo. Mas era necessário, gente, iniciar essa limpeza pesada, porque a gente precisava deixá-la, pelo menos, a parte interior da casa, né, limpa. A área externa a gente não estava esquentando tanto a cabeça em limpar, mas sim a parte de dentro. Bom, o maridão acabou de assistir o jogo, aí ele resolveu fazer alguma coisa para me ajudar. Perguntou para mim se precisava fazer alguma coisa para ajudar. Eu disse para ele que se ele quisesse, ele podia iniciar a limpeza da área externa para nós. E assim ele fez. Acabou o jogo, o time dele perdeu e ele ficou brabo e foi limpar a área externa. Nessa sequência, eu fui limpando por etapa. Eu limpei o meu quarto, tirava o pó, troquei os lençol e finalizava. Fui para a sala, limpava as coisas, tirava o pó e finalizava. Era desse jeito que eu tava, gente. Aí eu fui pro quarto das meninas. Essa parte aí é a parte onde menos suja, né? Porque fica na parte dos fundos da casa, os quartos. Então, não pega muita poeira. A poeira pega mais na parte da frente. Ou seja, o meu quarto e a sala é onde mais pega pó. Enfim, seguimos por aqui. Fiz o mesmo processo. Passei a vassoura na casa, tirei a ceia de aranha, tirei aquelas praguinhas que ficam agarradas na parede e dei a sequência da limpeza. Arredei o guarda-roupa e fiz o mesmo processo que eu fiz no meu quarto. Nessa sequência aí, gente, eu já tava exausta, pois a gente tinha levantado por volta de 5h30, minto, por volta de 4 horas, 4 e pouquinho. A gente levantou, tomou um cafezinho e já pegamos a estrada, ou seja, de 5h40 que a gente estava na estrada até as 13 horas, no horário daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Enfim, foi uma viagem tranquila, graças a Deus, chegamos bem. Mas tem muito serviço por aqui, minha gente. A gente não teve tempo nem de sentar para ficar olhando para a cara do outro e contar as novidades. Tivemos que chegar direto fazendo as coisas precisávamos fazer aqui em casa. Bom, seguimos por aqui nessa narração com a continuação da limpeza da casa. Bom, eu confesso para vocês que dessa vez estava menos sujo do que da vez passada. Porque da outra vez que eu fiquei exatamente 2 meses fora, gente, estava pior. Porque nós estávamos no mês de agosto e era mês de muita poeira e muita sujeira. Ou seja, era sujeira, era folha, era pó para todo lado. Não tinha um lugar aqui nessa casa, gente, que não tinha poeira. Já finalizando aí a parte dos quartos, iniciei na sala, gente, sim. Eu deixei essas mantas, essas cobertas assim, ó, sobre o meu sofá, que é para evitar um pouco o excesso de poeira. Adiantou pouca coisa, mas é melhor do que nada. Mas aí deu uma batidinha aí, sacode de um lado, e põe os trem do outro, e vai limpando, e assim vai seguindo. E essa luta aí que vocês estão vendo, gente, não é fácil não, né? Não é fácil. Viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Mas que é cansativo, demais da conta. Aí eu já dei batidinha no meu sofá, já fui trocando a manta, colocando a manta limpinha, cheirosinha. Aí eu já iniciei a limpeza e colocando as coisas no lugar. Eu confesso para vocês que a minha prioridade era limpar tudo aqui dentro, gente.
E de fato eu limpei. Eu fui dormir por volta de 1h da manhã, mas no outro dia cedinho eu já peguei firme e dei sequência nas outras coisas que eu achava primordial para me fazer. No caso, lavar as vasilhas, os talheres, copo, prato, né, panelas, essas coisas que a gente precisa usar no dia a dia. Como vocês perceberam, né, pôde perceber, eu arredei tudo, tudo que vocês imaginaram, afastei e limpei e deixei tudo limpinho. Essa cortina aí eu tenho que tirar ela para lavar, mas não é para agora, é para depois que tiver tudo limpinho e organizado. A cortina é o de menos aí no caso para mim. Nessa sequência agora eu vou colocar um sonzinho aqui para vocês escutar, porque senão a narração vai ficar muito enjoativa e não é isso que eu desejo para vocês. Bom, sala já limpa e organizada. Agora vamos para a parte mais interessante da casa, né? A cozinha. Gente do céu, Jesus amado. E dá-lhe água, esfrega, esfrega, dá-lhe água, esfrega e puxa água, esfrega. E todo esse movimento que você está vendo aí em cima das coisas, gente, sim, são coisas que a gente chegou de viagem e foi colocando em cima. Garrafas, né? A minha airfryer que tá enrolada aqui, ó, na mantinha. E aí eu fui aproveitando o embalo, já joguei água, sabão e esfreguei tudo. E foi aquele auê. Mas limpei, mas ficou tudo limpinho. Essa parte da cozinha aí, gente, foi a parte que me deu mais trabalho na casa para limpar. Por quê? Porque eu tive que limpar os armários, tive que lavar os talheres, lavar... Gente, vocês não têm noção vocês não têm noção, gente, de como que tava isso aqui. Tava um caos. Mas assim, quando eu fui dormir, eu dormi assim, com a minha consciência tranquila, que eu ia levantar no outro dia de manhã cedo, pelo menos um café eu ia fazer para me tomar. Mas eu me enganei, gente. Eu me iludi, porque nem o café não deu para tomar. Eu tinha o café, mas eu não tinha o açúcar. Açúcar aqui. Mas enfim,
Mudando de assunto, seguimos, né, minha gente? Esfrega, esfrega, joga água, puxa e assim vai. Enquanto isso, o maridão tava lá fora lavando a área externa. Aí eu já saí da cozinha, já fui lavar meu banheiro, dei aquele grau nele, aquele trato que eu gosto de dar. Ô, gente, fala sério, banheiro limpo e cheiroso é vida, nu. Duas partes da casa que eu gosto de limpar. Meu banheiro e a minha cozinha, gente, nu. Bom, aqui já é no dia seguinte, na segunda-feira, por volta de 6h20 da manhã. Levantei um pouquinho mais cedo para adiantar um pouco das coisas. O que eu fiz? Vim para a área externa e lavei todas as janelas, gente. Lavei por fora e limpei com alvejante por dentro. E deixei daquele jeito que eu gosto, limpinho e cheirosinho. Eu utilizei esse Urca, um sabão em pasta. Eu comprei esse sabão em pasta, gente, enganada. Eu comprei errado, na verdade. Na realidade, eu achei que era uma pasta rosa, que eu sempre uso aqui em casa. Mas quando eu cheguei em casa, eu abri e não era pasta, era sabão em pasta. Aí eu falei assim, bom, vou ter que dar um jeito de utilizar esse sabão, né? Então, o que eu fiz? Lavei a janela e as portas com ele. Não. Zero desperdício aqui em casa, então utilizei para esses fins. Aí esfreguei tudo aí, como vocês viram, joguei água. E no dia seguinte, resolvi passar todas as roupas que a gente trouxe na mala e as que eu já tava lavando de domingo, segunda e terça. Sim, gente, eu fiquei praticamente quase 3 dias lavando roupa. Por quê? Lavei as roupas, lavei as forras que estavam em cima do sofá, capa, enfim, gente, tudo que vocês imaginarem aí que tava sobreposto, assim, as coisas, eu lavei, né? Aí aproveitei no outro dia que tava bem fresquinho aqui, a temperatura tava menos em CG, e falei assim, vou passar as minhas roupas, pra na hora que eu finalizar a limpeza do meu guarda-roupa, eu já guardar tudo cheirosinha lá dentro. Enfim, e assim eu fui fazendo. Aí eu tava pegando, passando roupa e assistindo um filme de infantil. Eu tava assistindo um filminho, eu não sabia se passava ou assistia, mas tive que colocar no mudo aí, porque senão ia dar direitos autorais. Ignore a tosse do marido no fundo. Dei uma acelerada, gente, no vídeo aí, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Conteúdo, gente, é o que não faltou para gravar para vocês, mas tinha muita coisa para gravar, gente. Eu dei meio que uma pincelada assim por cima, porque senão ia ficar muita coisa, ia ficar muito enjoativo, ia ficar muito longo, e esse não é o meu objetivo aqui. Bom, aí eu finalizei de passar as roupas, já fui guardando as coisas. Coloquei essas roupas todas aí nesse quarto das meninas. E já fui iniciando a lavagem das vasilhas que estavam guardadas nos armários. Gente do céu, nunca lavei tanta vasilha na minha vida. Misericórdia. Mas bora lá, né, gente? Ó, são 8h22 e ainda tá bem fresquinho, a temperatura caiu por aqui um pouquinho. E temos previsão de friozinho chegando aí no início da semana, final de semana para o início de semana que vem. Então,
Bora mexer o doce, né, gente? Por quê? Ninguém merece ficar mexendo em casa com frio, né? A não ser que a gente trabalhe pra fora, que daí a gente não tem jeito, tem que fazer mesmo. Mas caso contrário, quando a gente tá em casa, a gente vai meio que acertando a situação. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. 8h23. Não deu pra focar direito, mas é exatamente isso. Bora lá. Aqui na minha geladeira, eu vou utilizar esse aqui, ó, que eu trouxe lá de Minas Gerais. Esse tudo aqui, ó, é pau preto, é bicarbonato com álcool. Eu amei, gente. Amei. Bom, aí eu já estava finalizando a limpeza da minha geladeira, programando ela na minha rotina normal, né, o dia a dia, e já iniciei limpando o meu guarda-roupa. Gente, eu tirei tudo pra fora, limpei tudo com pano úmido e depois passei lustramóvel.